Queridos irmãos e irmãs, depois de alguns finais de semana e festas, em que nós celebramos os apóstolos e a missão dos apóstolos, uma reflexão que sempre é um pouco mais assim empenhativa, porque nós comparamos a nossa atitude à dos apóstolos. Hoje a liturgia da palavra nos dá um momento de descanso, nos convida a um descanso e faz isso a partir do melhor de todos os argumentos. Nos apresenta a imagem de Jesus, o Messias, o Senhor, aquele que os santos e santas da história da igreja chamam de mais belo dos filhos dos homens, o doce nome de Jesus, onde nós precisamos encontrar a nossa paz, E faz isso a liturgia de hoje através de uma imagem muito conhecida. Eu dizia isso também na missa do Domingo de Ramos. É como uma foto de família, a imagem de Jesus montado num burrico, entrando em Jerusalém e sendo aclamado no dia de Domingo de Ramos. E é uma imagem muito forte, Muitos artistas já a representaram, nós mesmos, pela nossa imaginação, podemos fazer um pouco, esta cena de Jesus entrando em Jerusalém, manso e humilde, montado num burrinho, mas entrando e sendo aclamado como rei. E essa imagem é muito forte. Como dizia o teórico da comunicação do início do século XX, aí realmente uma imagem vale mais que 1000 palavras. E o que nós vemos nessa imagem de Jesus? Sua mansidade, sua humildade, sua justiça. Essas são as palavras que aparecem na primeira leitura de hoje do profeta Zacarias. Para um judeu, essa imagem de Jesus entrando em Jerusalém com um burrinho evocava uma imagem conhecida do Antigo Testamento. Se vocês não conhecem essa imagem é porque não leram e está ruim, tem que ler. Pelo menos uma vez na vida a gente tem que ler a Bíblia inteira, gente. Conhecer as passagens do Antigo Testamento é obrigação do cristão. Isso é muito importante ser dito, também numa homilia. Para um judeu, qual era a imagem que era evocada? Era a imagem de Salomão entrando em Jerusalém. A história era a seguinte: o rei Davi já estava muito velhinho e o trono tinha sido prometido a Salomão. Porém, um irmão usurpador queria pegar o trono no lugar de Salomão, que era irmão, filho de Davi também. Então, Davi, já no leito de morte, fez uma recomendação para Salomão. Faz o seguinte: chama o sumo sacerdote, chama o chefe da guarda, pega a minha montaria, que era uma mula, era a mula por onde o rei Davi andava, Pega a minha montaria, uma mula, e entra em Jerusalém com o meu exército pessoal, minha guarda pessoal e o sumo sacerdote. E com isso já vai ser um recado para o povo. O recado de que você é o rei legítimo. De fato, o trono foi a Salomão e não ao usurpador, Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando os judeus viam Jesus entrando em Jerusalém, daquele modo, no jumentinho, que ninguém tinha montado antes, diz um dos evangelhos, entenderam que ele era o rei. Só que, claro, Salomão entrou com um exército. Jesus entrava desarmado. Podia ser que na cabeça de um judeu isso desse uma certa confusão. Mas Deus providenciou um profeta, Zacarias, que séculos antes já tinha profetizado uma entrada real diferente. E diz assim a profecia, que é a primeira leitura de hoje: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro de jumenta. E se alguém tem dúvida do exército, a primeira leitura continua dizendo: eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro e anunciará a paz às nações. Olha só isso, Nós não podemos ler a palavra de Deus desconexa da nossa realidade, da nossa vida, Pensem hoje, quem é que está prometendo a paz? É quem vai com os exércitos ou quem procura o caminho da conciliação? Outro dia eu li uma matéria muito interessante sobre o tema da diplomacia internacional e falava justamente isso. Há décadas atrás, o grande esforço da diplomacia
era conseguir que os países entrassem em paz, em acordo, sem precisar pegar em armas. Depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, esse é a grande via dos diplomatas, porque nós sabemos que se uma bomba atômica explode hoje, com a capacidade que ela tem hoje, os efeitos vão ser tão negativos que não haverá vencedores. Todos perderão. Será algo terrível para todo o mundo. Por isso, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, a via da diplomacia é uma via áurea, muito importante. Mas o que nós temos visto nos últimos anos? Justamente o contrário. Se quer a paz pela invasão, pelas armas, pela guerra, por um mostrar que tem mais armas do que o outro, aquilo que na década de 80, 90 era a corrida pelo desarmamento, hoje, no século 21, quem diria, hein? Segunda década do século 21, é a corrida pelo armamento das nações. Garante a paz quem tem mais armas. E isso é a contramão da verdadeira paz. Nós olhamos isso na primeira leitura de hoje, olhando a nossa realidade, e nós podemos correr o risco de dar um sorrisinho de canto de boca e dizer, bom, quem aposta no desarmamento é um ingênuo. Quem aposta na reconciliação e na paz é um ingênuo. Nós ouvimos a mensagem de Nossa Senhora de Fátima no início do século XX, ela dizia, rezai o terço para ter a paz. E alguém hoje muito entendido e sabido nas coisas do mundo, pode ter um sorrisinho de canto de boca e dizer, isso não funciona. Como nós precisamos nos converter para a via verdadeira da paz, que não é a via da violência e da força, não é a paz armada daquele que subjuga, mas é a paz da fraternidade e do amor. Nós não podemos desistir dessa via. Por quê? Desistir disso é desacreditar da boa nova. E o que nos sobra? Pessimismo, tristeza, dias muito difíceis para frente. Mas nós somos capazes de uma outra paz e nós precisamos experimentar isso. Diz o apóstolo São Paulo na segunda leitura de hoje, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, está avisado. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Essa é a via do Espírito Santo? Já fizemos a experiência? Eu já fiz. Dou o meu testemunho, mas eu acho que muitos aqui, ou todos, poderiam dar também o seu. Quantas coisas eu tinha uma espécie de convicção, às vezes muito pessimista, antes de ser de Deus, antes de ter uma vida de oração consistente, antes de conhecer o caminho de Jesus, eu era convicto de que algumas coisas só poderiam acontecer pela via da violência. Graças a Deus, o Senhor me mudou, me converteu, me fez perceber que existe um outro caminho e me fez ir por esse caminho. Ainda preciso muito de mudar o meu coração, mas eu não posso deixar de reconhecer que muito já foi mudado. Meus irmãos, quem experimenta a via do Espírito não é devedor da carne, precisa caminhar numa vida nova. Essa é a nossa opção. Ontem, volto de novo a falar do encontro de coroinhas de ontem, né? Aquele dia não vai sair da memória, do coração das nossas crianças. E isso é bom, porque quando elas precisarem vasculhar nos seus arquivos interiores, né? Uma experiência feliz, de fraternidade, de evangelização, ali elas vão encontrar essa lembrança. Que triste é quando nós só temos experiências de uma alegria pela metade. A alegria do vício, a alegria da trapaça, a alegria do roubo, a alegria do adultério, a alegria da enganação, da corrupção. É muito ruim, porque aí quando a pessoa precisa investigar os seus arquivos interiores, ela vai encontrar consolo pela metade nessas alegrias azedas que o mundo nos dá. Nós precisamos também fazer um esforço de converter as nossas alegrias. É assim. E pensem sobre isso. Quando você quer relaxar, a quem você procura? Coisas boas ou ruins?
Quando você quer uma espécie de compensação, aonde você vai? Naquilo que te leva à vida, caminho do Espírito, ou naquilo que te leva à morte, caminho da carne? Ah, Padre, o senhor me desculpa, eu tive na minha vida muitas experiências de alegrias pela metade e eu não conheço o caminho do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, digo para você e para mim, se converta, faça boas experiências, faça um bom retiro, procure participar de uma pastoral, veja em primeira pessoa os corações que se convertem e você vai ver como a vida é outra coisa, tem outra dimensão. Papa Francisco dizia isso, não é? Quando a alegria está baseada só nesse azedume da maldade, é uma alegria que precisa de festa. Corrupção política, por exemplo, é assim. Tem que ser alimentada com banquete, tapinha nas costas, prêmio, medalha, palmas, porque senão a pessoa não consegue calar a própria consciência. É bebedeira, música alta e muita gente, porque quando fica sozinho, lá no travesseiro, a alegria que é pela metade não é suficiente para conseguir sustentar um coração. Agora, quando é uma alegria boa, procurada nas coisas boas, é totalmente diferente. Eu fico até com vergonha, né? Porque o pessoal que ontem me ajudou, desculpa, a gente não tem churrasco para comemorar, mas nem precisa. O sorriso que eu vi no final da festa ontem, depois da gente ter carregado pedestal, panela e não sei mais o que, e desarrumado o quadro, e varrido e não sei o que lá, o sorriso que eu vi das pessoas pelo dia que nós tivemos com os coroinhas, já é a paga, tem outro gosto, não precisa de complemento. Claro que se fizer um churrasquinho o padre vai também, pode chamar, eu vou. Mas em princípio não é para compensar, é para ter mais uma oportunidade de estar juntos, aí sim, mas não para compensar. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, eu também estou no meio, hein? Ouçamos com o coração aberto o convite de Jesus hoje, é a palavra dele: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis o descanso. É isso que nós procuramos, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa, né? Aquele, como dizia São João da Cruz no seu poema, né? Que toda pena paga e a vida eterna sabe. Esse é a recompensa de Jesus. E já nessa terra nós podemos saboreá-la. Plena será no céu, mas já nessa terra, fraternidade, justiça, possibilidade de fazer o bem a alguém, ver uma criança que cresce num ambiente saudável, talvez a oportunidade que nós não tivemos, mas elas vão ter. Que alegria! Meus irmãos, essa é a alegria de Jesus. Eu fico imaginando, né? Se todos os corações fossem conquistados por essa alegria, nós não teríamos guerra. Parece uma coisa impossível, né? Mas quem experimenta a graça do Espírito sabe que é possível. Vivamos no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,